Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma viagem de 20 anos pela economia de Moçambique, mas de uma forma um bocado diferente. Em vez de nos focarmos só nos grandes números do PIB, das reservas, das previsões ou dos relatórios internacionais, vamos contar esta história pela perspectiva de quem realmente sente a economia no bolso. O trabalhador comum. Queremos perceber, com honestidade, o que aconteceu ao bem-estar real das famílias moçambicanas entre 2000 e 2020. Porque uma coisa é o país crescer nos gráficos. Outra coisa completamente diferente é o trabalhador conseguir pôr comida na mesa, pagar o transporte, garantir os básicos e ainda respirar no fim do mês. Neste vídeo vamos olhar diretamente para a relação entre salário mínimo, inflação, custo da cesta básica, preços de produtos essenciais e o poder de compra ao longo destas 2 décadas. Vamos ver os momentos de esperança, os anos de estagnação e também aquelas quedas brutais que todos nós sentimos mesmo quando não sabíamos explicar o porquê. Se já passaste por apertos, se acompanhaste os aumentos de preços no mercado, ou se simplesmente queres entender melhor como chegamos ao ponto em que estamos hoje, fica conosco até o fim. A tua opinião importa mesmo. Então deixa um comentário lá embaixo. Em que ano sentiste mais a crise no teu dia a dia? E claro, se este conteúdo te ajudar a perceber Moçambique de forma mais clara, inscreve-te no canal, isso motiva, ajuda e faz com que mais pessoas também entendam esta história que é nossa. Agora sim, vamos viajar juntos pelos últimos 20 anos e descobrir o que realmente aconteceu com o salário, o custo de vida e a vida real das famílias moçambicanas. Estávamos a falar da TACO, certo? Aquela conversa séria que todo trabalhador conhece. Afinal, o nosso salário dá para quê? E essa é a pergunta que tem acompanhado milhões de moçambicanos por mais de 20 anos. Hoje vamos olhar de frente para a relação entre o salário mínimo e o custo da cesta básica. Aquela lista simples, mas essencial, que inclui arroz, farinha, óleo, feijão, pão e outros produtos, que definem se uma família de 5 pessoas consegue ter 3 refeições por dia, ou não. A verdade é que esta corrida entre salário e custo de vida tem sido tudo menos justa. Ao longo das últimas 2 décadas, Moçambique enfrentou momentos de esperança, fases de estagnação e quedas tão pesadas que deixaram cicatrizes profundas na vida das pessoas. Este vídeo não é apenas sobre números, é sobre poder de compra, dignidade, pobreza, crise e sobrevivência. É sobre aquilo que decide se uma família come, se paga transporte, se as crianças estudam e se há algum trocado para emergências inesperadas. Vamos caminhar juntos ano a ano para perceber como chegamos onde estamos e por que esta conversa não pode ser ignorada. E por que, de 2000 a 2005, quando a vida ainda respirava no início dos anos 2000, o clima econômico era menos pesado do que se poderia imaginar hoje. A inflação estava relativamente controlada, o que significa que os preços não subiam tão rápido como agora. A cesta básica média rondava os 3.850 meticais, um valor ainda desafiante, mas não impossível de acompanhar com o salário mínimo da época. E havia sinais de progresso real. Entre 1997 e 2003, a taxa de pobreza nacional caiu de 69,4% para 54,1%. Em termos simples, quase 7 em cada 10 moçambicanos viviam em pobreza absoluta no final dos anos 90. Mas esse número reduziu-se para pouco mais de 5 em cada 10 em 2003. Ainda era muito, mas era um avanço enorme. E por quê? Porque o poder de compra estava a melhorar. As pessoas sentiam, ainda que timidamente, que o esforço valia alguma coisa. O salário mínimo não era excelente, mas acompanhava melhor o custo da cesta básica. O básico. E apenas o básico era possível. Era uma fase em que muitos moçambicanos acreditavam que o país estava finalmente a caminhar para uma realidade mais equilibrada. Havia esperança de que o crescimento econômico beneficiaria mais famílias, que o desenvolvimento era possível e que, com sacrifício, a panela não ficaria vazia. A partir de 2010, a ruptura silenciosa e o começo da estagnação. Mas essa esperança começou a perder força à medida que o país entrava na nova década. Em 2010, apesar de grandes investimentos em megaprojetos, sobretudo na mineração, energia e construção,
o efeito não chegava ao bolso do trabalhador comum. Este foi o momento em que algo se partiu silenciosamente. A distância entre o salário mínimo e o custo da cesta básica começou a aumentar de forma preocupante. O salário passou a cobrir apenas 60% do custo da alimentação básica de uma família. Na prática, o trabalhador passou a precisar de quase 2 salários mínimos só para alimentar a sua casa. E isso nem sequer inclui transporte, renda, saúde, educação, absolutamente nada além da comida. Enquanto isso, os dados mostravam que a redução da pobreza tinha parado. O IOF de 2009 apontou que a taxa de pobreza estagnou em 54,7%. Isto significava que metade da população continuava pobre, menos apesar do crescimento econômico que o país exibia no papel. Este foi um ponto de viragem silencioso, mas brutal. O país crescia sim, mas o cidadão comum não. Entre 2015 e 2020, a crise da dívida oculta, e então veio 2016, o ano que muitos moçambicanos jamais vão esquecer. A crise da dívida oculta explodiu e abalou a economia como um terremoto. A moeda desvalorizou-se drasticamente. O preço dos produtos básicos aumentou de forma assustadora e a inflação disparou para cerca de 26%. Isto teve um impacto devastador sobre o poder de compra do salário. Imagine este cenário. Se uma pessoa ganhava 100 meticais por biscate, após a crise, esse mesmo dinheiro passou a ser o equivalente a 74 meticais do ano anterior. Ou seja, o poder de compra caiu cerca de 26% quase da noite para o dia. E o mais terrível é que esta queda aconteceu no momento em que Moçambique estava finalmente a mostrar números encorajadores. O IOF de 2014-2015 indicava que a taxa de pobreza tinha descido para 46,1%. Quase metade da população ainda vivia na pobreza, mas a tendência era de melhoria. A crise destruiu esse progresso. Em muitos casos, famílias que tinham passado mais de uma década a sair da pobreza voltaram para ela em poucos meses. O mercado ficou instável, os preços explodiram e o salário mínimo tornou-se insuficiente até para garantir as necessidades mais básicas. Foi um retrocesso histórico. Se 2016 foi um desastre econômico, 2020 representou um momento ainda mais complexo. O país enfrentava choques externos e internos, ao mesmo tempo que a pandemia global tornava tudo mais difícil. O custo da cesta básica média alcançou os 24.026 meticais, segundo dados da OTMCS. Repito, 24.000 meticais apenas para alimentação. O trabalhador do sector agrário, com um dos salários mínimos mais baixos do país, passou a precisar de 5 a 6 salários mínimos para cobrir apenas a alimentação mensal da sua família. Não estamos a falar de conforto, não estamos a falar de luxo, estamos a falar de sobreviver. Esta pressão financeira empurrou ainda mais pessoas para a pobreza. Estimativas após a pandemia mostram que mais de 2 milhões de moçambicanos caíram de volta para a pobreza extrema. E é aqui que vemos o impacto mais humano e doloroso da crise. Quando o pão aumenta, não é apenas um preço que sobe, são vidas que descem. Depois de percorrer estes 20 anos, o que vemos é um fosso cada vez maior entre a linha do salário mínimo e o custo da cesta básica. No início dos anos 2000, a diferença era pequena. Em 2010, tornou-se preocupante. Em 2016, virou um abismo. E em 2020, transformou-se numa montanha impossível de escalar para milhões de famílias. O salário perdeu a corrida, e perdeu por muito. A verdade é simples e dura. O crescimento econômico de Moçambique não tem sido partilhado de forma justa. O PIB pode subir, mas a vida da maioria não melhora. A economia pode brilhar nos relatórios, mas escurece na mesa do cidadão comum. Talvez a economia não esteja variada. Talvez esteja a funcionar exatamente como foi desenhada, menos para beneficiar uns poucos, enquanto a maioria luta pelo básico. E a pergunta que nos fica, olhando para este caminho de 2 décadas, é esta: para quem é que Moçambique está, de facto, a funcionar?